Assim, é uma mudança drástica no mercado. E em quanto tempo, na sua visão, você acha que isso pode literalmente se enraizar pela maior parte da população? Eu tô falando isso porque eu Perfeito. sei que hoje tem países, por exemplo, que estão 100 anos atrasados. Com infraestrutura, em saneamento e tudo. Então, apesar da gente estar num ápice e tudo mais, dizer que, por exemplo, todo mundo vai alcançar o ápice é muito difícil. Agora, na sua visão, assim, isso tende a ter quais efeitos práticos na vida de um país, cara? Legal. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente está numa bolha. Essa é a grande verdade. A maioria das pessoas não tem noção, não tem ideia do que se pode fazer com IA. Agora, quando nós olhamos, inclusive até muitas empresas, tem muitos setores de mercado que eles estão muito arcaicos ainda. Por exemplo, o setor de M&A. Tem muitos escritórios que, cara, eles não permitem nem que você utilize ChatGPT para fazer análise de documentos. Então, existem muitos segmentos de mercado que ainda estão para trás. Agora, olhando para um nível de país, o quanto que isso pode ter impacto a partir do momento que isso ingressar na população, cara, é sobre hoje nós pensarmos. A sensação que eu tenho, desculpa te interromper, mas Claro. a sensação que eu tenho cara, sentar literalmente sentar na cadeira, botar o pé pra cima e, cara, tocando devagar e aproveitando e dando valor a realmente, acho que a coisas diferentes, né? Como, por exemplo, você se dedicar a fazer uma coisa literalmente que você gosta, viajar, enfim. Perfeito. Só que é aquela coisa, assim, a gente tem uma baita máquina agora. E o que eu penso é que a gente consegue fazer coisas grandes com isso. Perfeito. Que a gente não consegue enxergar. Porque é aquele pontinho que tá no nariz, aquela coisa que tá na nuca, e a gente não sabe ainda o efeito disso. E a gente pode ficar aqui conversando, assim, falando bastante desse âmbito mais filosófico. Mas voltando um pouquinho pro âmbito mais técnico, assim, falando especificamente pro cara que é infoprodutor, o cara que mexe com esse mercado de lançamentos, por exemplo. Cara, qual que é, assim, os ajustes principais que esse cara tem que começar a fazer para ontem, que hoje já, se ele não fizer, a equipe dele hoje já está desatualizada, por exemplo. Perfeito. Se ele tá, mesmo que ele esteja vendendo bastante, mesmo que ele tenha lucrando bastante, que ajustes técnicos na sua visão? Legal. O primeiro passo de todos é sobre você compreender o que você faz hoje de forma manual. Ponto. Começa por aqui. Cara, documentar todos os seus processos. Você tem os processos documentados? E eu sei que a maioria dos negócios não tem seus processos documentados. Mas começa por aqui. Quais são as atividades que eu executo hoje que tomam mais tempo meu no operacional? Ok, então escrever copy, configurar a sequência de e-mails, fazer otimizações de campanhas e por aí vai. Então, o primeiro passo é você listar tudo aquilo que mais toma seu tempo no operacional. Listou tudo aquilo que mais toma tempo seu no operacional. E é claro, eu estou falando aqui de processos, mas também a gente pode olhar pela viés de ferramentas. Porque hoje, e abrindo um parênteses aqui nesse assunto, quando nós falamos de ferramentas Active Campaign, você tem Academy, Typeform, cara, não tem mais necessidade nenhuma de você ter ferramentas como essa. Você pode criar com Cloud Code ou com qualquer outra LLM, né? É claro, a gente acaba falando muito do Cloud Code, uma vez que hoje é a mais poderosa do mercado, né? Então, e quando você cria as ferramentas internas, cara, os dados são seus e o seu custo mensal ele cai drasticamente. Mas bem, fechando esse parênteses de ferramentas, então, é sobre mapear aquilo que mais soma seu tempo no operacional. Uma vez que você mapeou, documentar o processo de cada uma dessas coisas. Documentou o processo de cada uma dessas coisas, vê as ferramentas que estão envolvidas. Aí você pode pensar assim, ok, então hoje o meu processo de onboard do meu cliente consiste em ele ingressou, fez o pagamento, depois eu mando um formulário de contrato para ele. Depois que eu mandei o formulário de contrato para coletar as informações, aí eu vou gerar o contrato dele, por exemplo, na Authentic, ferramenta de assinatura eletrônica de contratos, ou qualquer outra. Então vou lá, gero o contrato. Gerei o contrato, aí depois o aluno assinou, o proprietário do produto assinou. Depois, o próximo passo é criar os acessos do aluno, de membros, grupo de WhatsApp, etc. Pois bem,
mapeei o processo, mapeei as ferramentas, eu posso pensar, ok, então eu posso talvez criar tem uma ferramenta de AD membros, posso criar uma ferramenta de AD membros. Ou, uma vez que eu compreendi as ferramentas que fazem parte do processo, eu compreendo como integrar cada uma delas para que elas se tornem um sistema automático. E eu não precise mais gastar tempo em cima disso. E é claro, e aí a gente estende para diversas outras questões. É claro, eu estou falando de atividades muito pragmáticas, mas nós também podemos ir para atividades que são mais subjetivas, como, por exemplo, design. Porque qual que é a grande questão aqui? Ou, por exemplo, o conteúdo, copy. Se bem que conteúdo e copy já é um pouco mais fácil de tangibilizar. Mas nós temos critérios. Ou melhor, quando você vai delegar uma peça de design para um designer, você brifa ele. Você entrega para ele referências de como que você gostaria que fosse aquele material. Você dá detalhes, você entrega identidade visual, dentre outros elementos. A grande questão aqui é sobre você entregar o mesmo briefing para a IA e, uma vez que a IA ela concluir a execução daquela tarefa, ela vai te entregar. E você precisa ter claro quais são os critérios que você considera para dizer que aquele entregável é bom ou não. Portanto, você também consegue tornar atividades que são mais subjetivas. Você consegue documentar e transformar isso num processo para que então vire um sistema automático. Então, o infoprodutor e o empresário que está nos assistindo, o primeiro passo dele é entender onde é que hoje eu estou tendo meu tempo mais tomado no operacional. Entendeu hoje quais são os processos, documenta eles e depois o próximo passo é entregar para a IA e transformar isso num sistema automático. Eu acredito que começa por aqui. Legal. Assim, você vê algum problema nas pessoas? Tá todo mundo agora desenvolvendo novos sistemas, novas aplicações. Muitas pessoas também não estão ligando para a segurança, por exemplo. Perfeito. Como é que tu vê esse cenário de todo mundo tá ali agora gastando e torrando todos os tokens do cloud, por exemplo? Legal. Hoje está cada vez mais fácil. Assim, a tendência da IA para o futuro é que a IA fique cada vez mais inteligente, cada vez mais barata. E quando eu falo de uma IA inteligente, é aquela IA que ela executa rápido aquilo que você pede. Eu digo isso porque no ano passado, lá meados de maio, junho, quando eu desenvolvia soluções com IA, cara, era muito mais desafiador. Você pedia algo para ela, cara, ela demorava mais para fazer. Daí você pedia algo, ela executava errado ou quebrava uma outra parte do projeto. E você tinha que dar um prompt muito bom, né? E para quem está nos assistindo, quando eu menciono prompt, é todo o comando que você dá para a IA. Hoje, no estado que nós estamos, principalmente depois que surgiu o CloudOps 4.5 em dezembro do ano passado, cara, a gente está num nível em que você não precisa dar um prompt muito bom. Você pode vomitar as coisas para a IA. Ela vai entender. Ela vai Percebi entender. isso demais, cara. Percebi isso demais, Portanto, a grande verdade é que está cada vez mais fácil, cada vez mais acessível.